João e Dona Lourdes, amplamente reconhecidos na região como o casal da fé, habitavam uma modesta casinha de madeira, rodeada por pés de milho e pelo aroma revigorante do café. Após uma vida inteira dedicada ao cultivo da terra e a muitas noites sem dormir para proporcionar amor e sustento ao neto Vinícius, jamais imaginaram que seriam deixados para trás por ele. O neto ingrato tomou a decisão de abandoná-los, alegando que não tinha interesse em cuidar de velhos senes. O sol já se escondia no horizonte, numa tarde que mesclava silêncio e lembranças. Um homem magro, de cabelos brancos e mãos trêmulas, segurava uma mala desgastada em uma mão e um chapéu amassado na outra. Seu nome era João. Ao lado da estrada, dentro de um carro que ainda ronronava, estava Vinícius. Mas, meu filho, por que estamos parando aqui? A cidade não é para lá? Indagou João, com a voz cansada. Vinícius respirou profundamente, olhou para o chão e respondeu de forma ríspida: Vou, não dá mais. Não posso cuidar de vocês. Tenho minha vida, meus planos, e não quero ficar preso a velhos senes. João levou alguns segundos para assimilar a situação, e atrás do carro, Dona Lourdes apertava o terço nas mãos, lutando contra as lágrimas. Vinícius, nós vendemos as terras para te ajudar, meu filho. Você prometeu que cuidaria de nós. No entanto, Vinícius desviou o olhar e disse: Prometi porque vocês não iam entender, mas não sou babá de velho. Desçam do carro, é melhor assim. O carro disparou, levantando poeira e deixando o casal ali, solitário, com duas malas e um coração em frangalhos. João fitou o horizonte, vislumbrando à distância o que restava da antiga casa na roça. Vamos, Lourdes, já recomeçamos uma vez. Podemos tentar de novo. Contudo, ele ignorava que aquele abandono seria o início de uma história que ecoaria por todo o Brasil. Uma narrativa de dor, mas também de justiça. O que Vinícius não percebia era que a vida possui um jeito peculiar de fazer a justiça prevalecer. Já imaginou ser deixado por quem você criou como um filho? A história que você ouvirá a seguir transformará sua percepção sobre gratidão e perdão. João sempre foi um homem de palavra. Acordava antes do sol para cuidar da terra e só descansava ao ver o sorriso de sua amada. Lourdes, com seu avental florido e o cabelo preso em um coque apressado, preparava o pão no fogão a lenha enquanto cantava suavemente. Nunca desfrutaram de luxo, mas possuíam algo que muitos perderam com o tempo: amor verdadeiro. Quando o neto nasceu, após a trágica perda do filho em um acidente de moto, aquele lar encontrou um novo propósito. Vinícius tinha apenas 2 anos quando passou a viver com os avós. Ele era uma criança encantadora, curiosa e repleta de perguntas. João o levava nos ombros para observar o gado, enquanto Lourdes o ensinava a rezar antes de dormir. Um dia, esse menino será doutor, afirmava João, cheio de orgulho. Com certeza, João. Ele tem um brilho especial nos olhos, respondia Lourdes, sorrindo. Com o passar dos anos, tudo o que o casal possuía foi voltado para o neto. Eles reduziram seus próprios estudos para que ele pudesse se dedicar mais à educação. Comeram menos para que ele tivesse uma alimentação melhor. Nos momentos em que o dinheiro escasseava, Lourdes vendia bolos à beira da estrada, enquanto João consertava cercas de vizinhos em troca de alguns trocados. Entretanto, o tempo, que ensina e destrói, começou a trazer mudanças. Vinícius cresceu e o mundo exterior apresentou-lhe novas oportunidades. A cidade prometia sucesso, conforto e uma vida longe da poeira. Inicialmente, ele ainda voltava nos finais de semana, trazendo presentes e abraçando os avós, assegurando: Um dia eu vou tirar vocês daqui, prometo. Contudo, essa promessa foi se esvaindo, as visitas tornaram-se escassas e o telefone silencioso. Até que, em um determinado dia, Vinícius apareceu com um sorriso radiante e uma proposta.
Ele revelou que tinha um plano que transformaria a vida dos três. João acreditou. Lourdes também. No entanto, aquele sorriso era o prenúncio do fim. Sem perceber, estavam prestes a confiar ao neto o resultado de toda uma vida. E o que ele faria com isso? Essa confiança marcaria irrevogavelmente o destino deles. Foi em uma manhã de domingo, quando o galo ainda cantava e o aroma do café preenchia a cozinha, que Vinícius chegou de maneira inesperada. Ele estava diferente, trajando roupas caras, com um celular moderno e um sorriso confiante. Os avós sentiram uma onda de emoção ao vê-lo, pois fazia meses que não o viam. "Meu neto, que saudade, meu Deus!" exclamou Lourdes, secando as mãos no avental e correndo para abraçá-lo. João, com os olhos marejados, apertou a mão do jovem. "Estava demorando, rapaz. A casa sem você parece um terreiro vazio." Vinícius sorriu, mas havia algo peculiar naquele sorriso. Era frio, ensaiado. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro, falando rapidamente, como se já tivesse ensaiado tudo. "Vô, vó, vim porque tenho uma novidade. Estou aqui para mudar a vida de vocês." Eles se entreolharam, e Lourdes, com o coração acelerado, indagou: "Como assim, meu filho? Que novidade?" Vinícius explicou que havia conseguido uma oportunidade na cidade, um investimento considerável, mas que precisava de um adiantamento. "Pensei em vender um pedaço da fazenda. Assim, podemos adquirir uma casa na cidade e vocês viverão comigo. Nada de se desgastar na roça. Vocês terão conforto enquanto cuido de tudo." O silêncio dominou a cozinha, e João voltou seu olhar para a esposa, percebendo que aquela proposta parecia boa demais para ser verdadeira. Após tantos anos, o sonho de viver ao lado do neto, de ter companhia e segurança, parecia finalmente ao alcance. "Você tem certeza, Vinícius?" indagou João, ainda cético. "Claro que sim, vou. Não deixaria vocês aqui sozinhos no meio do nada. Vou cuidar de vocês. Tudo será novo. Uma casa boa, médico, mercado por perto, uma televisão grande. Vocês merecem isso." Lourdes apertou a mão do marido e disse: "João, talvez seja a hora, não? Estamos cansados e o menino quer o nosso bem." João respirou fundo, olhou para a foto do filho falecido na parede e murmurou: "Se for para melhorar a vida deles, eu faço qualquer coisa." Naquela tarde, dirigiram-se ao cartório da cidade, assinaram documentos e entregaram papéis. O velho pedaço de terra, que João cultivou com tanto esforço por 40 anos, passou para o nome do neto. Vinícius dizia que era apenas para facilitar a compra da nova casa. No trajeto de volta, dentro do carro, o casal sorria. Lourdes, emocionada, comentou: "Nem acredito que teremos uma casa nova." Vinícius respondeu apenas: "Vai sim, vó. Será o início de uma nova fase para vocês." No entanto, o que eles ignoravam era que aquela viagem marcaria o começo de um pesadelo e que o novo lar prometido por Vinícius seria apenas à beira da estrada, o lugar onde ele deixaria para trás tudo o que o amor havia construído. A manhã seguinte amanheceu meio cinza, com um cheiro de mudança no ar. Vinícius chegou cedo, impaciente, com o carro brilhando na porta da velha casa. João fechou o cadeado do portão com mãos trêmulas. Lourdes lançou um último olhar para trás, recordando a horta, o fogão a lenha e a janela pela qual observava o entardecer. Tudo parecia se despedir deles. "Prontos?" perguntou Vinícius, batucando no volante. "Estamos, meu filho", respondeu João, ajeitando o chapéu com cuidado. "Só pega o pano da pia que sua avó gosta." "Não precisa disso, vô. Na cidade compramos outro. Entre logo." Dentro do carro, o banco macio contrastava com o coração apertado de Lourdes, que segurava o terço no colo como quem prende a própria respiração. "Filho!" exclamou ela, e Vinícius, em um tom suave, respondeu: "Começou. Vai ter médico por perto, né? Minhas dores estão intensificando." "Vai ter de tudo, vó", garantiu Vinícius,
sem desviar o olhar da estrada. Lá, vocês não vão se preocupar com nada, apenas descansar. Enquanto o rádio tocava uma melodia contemporânea, distante do campo, João tentou iniciar uma conversa, buscando preservar os laços familiares. Lembra, Vinícius, quando você era pequeno e eu te colocava no cavalo para admirar o nascer do sol? Perguntou ele. Lembro, respondeu o neto de forma curta, mas João insistiu. Vou. Mas agora é uma vida diferente, observou Vinícius. Uma vida boa, insistiu João, tentando transmitir convicção. Boa para todos, retrucou o neto, mais seco do que antes. Lourdes percebeu o tom e piscou lentamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Para desviar a atenção, virou o rosto em direção à janela e começou a falar como se estivesse dialogando com o passado. João, lembra quando compramos aquela chaleirinha nova? Claro, lembro. Nós dois sem dinheiro. E você me convenceu dizendo que café em chaleira nova cura tristeza, e curou tantas vezes, né? O carro cortava na estrada velozmente, e de vez em quando, Vinícius acelerava além do normal. Ao avistar uma placa de retorno, olhou para o lado, como se conferisse algo que só ele sabia. Faltam quantos quilômetros, meu filho? Perguntou João, ansioso. Pouco, respondeu Vinícius, firme. Vamos chegar logo? Indagou João. Vamos, confirmou o neto. A paisagem começou a mudar, com os sítios dando lugar a galpões, muros pichados e viadutos. Lourdes encolheu os ombros, estranhando o barulho da metrópole que se aproximava. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, enquanto tentava acreditar que tudo ficaria bem. Vai ser bom, João. Quem sabe eu aprendo a usar esse tal de elevador. Se a senhora encostar nesse troço, eu desmaio, brincou João, tentando aliviar a tensão no ar. Contudo, Vinícius não sorriu. Nesse momento, o GPS do celular anunciou uma rota diferente. Em vez de seguir em frente para os prédios altos, o carro entrou em uma avenida mais tranquila e depois em uma rua com poucos postes, até alcançar uma área quase deserta, com mato crescendo nas bordas. Ué, disse João, observando ao redor. Não é para o centro que estamos indo? É um atalho, respondeu Vinícius de maneira seca. O motor acelerou e logo diminuiu, levantando poeira atrás do carro. A cidade ficou distante, como um sonho que escapa entre os dedos. Por fim, Vinícius estacionou ao lado de um terreno baldio e pediu que descessem por um momento. Que mistérios aguardarão nessa parada inesperada? Preciso falar com vocês, disse. João abriu a porta devagar e sentiu o vento no rosto, como quem está prestes a ouvir algo indesejado. Lourdes ajeitou o casaco, tentando proteger o corpo do que a alma já pressentia. O que aconteceu? Indagou João, enquanto Vinícius tomava fôlego, fixando o olhar no relógio e no celular, como se verificasse se já era o momento certo para falar. Eu não consigo cuidar de vocês, declarou Vinícius, engolindo em seco. Como assim, meu filho? Questionou Lourdes com a voz trêmula. Eu tenho minha vida. Espero que compreendam. Vocês são fortes, vão encontrar um jeito. João, perplexo, avançou um passo, surpreso com a frieza nas palavras do neto. Você está brincando, não é? Nós vendemos as terras, garoto. Eu disse o que vocês precisavam ouvir, respondeu Vinícius, revelando uma dureza que nunca haviam testemunhado antes. Agora desçam com as malas. Vou deixá-los aqui e retorno depois. O mundo pareceu silenciar por um instante. Nem o rádio, nem o vento, nem o pulsar do coração se faziam ouvir. Apenas um silêncio profundo, como um abismo. Lourdes colocou a mão sobre o peito, buscando ar. Filho, eu trocaria qualquer dor minha pela tua felicidade, mas não faça isso conosco. Não aqui. Vinícius desviou o olhar, abriu o porta-malas e depositou as 2 malas no chão de terra batida. Eu volto, mentiu, enquanto a angústia pairava no ar. Cuidem de vocês. Entrou no carro,
O motor roncou, a poeira se ergueu, e o que restou à beira da estrada foram dois idosos de mãos dadas, encarando um futuro que não escolheram. João respirou fundo, ajustou o chapéu e olhou para Lourdes com uma ternura que apenas quem ama de verdade compreende. Vamos, meu amor. Se a vida se tornou dura, nós nos tornamos água, conseguimos passar por dentro. Lourdes enxugou as lágrimas e assentiu, decidida a seguir em frente. Começaram a caminhar, deixando a cidade para trás. Naquele mesmo caminho de terra, uma nova narrativa se iniciava. Difícil, sim, mas com uma força que só surge quando tudo nos é arrancado. E o que essa força ainda poderia construir, ninguém ali poderia prever. Se este capítulo te envolveu e você deseja ver essa história ganhar justiça, deixe seu like agora. Isso ajuda muito e me mostra que você quer a continuação. O sol já se escondia atrás das montanhas quando o carro de Vinícius desapareceu, deixando apenas o som dos pneus na estrada de terra e a poeira que subia lentamente. João permaneceu parado, imóvel, contemplando o horizonte, aguardando o retorno do neto. Ele acreditava que aquilo era um mal-entendido, uma confusão momentânea. Lourdes, com o terço apertado entre os dedos, tremia, compartilhando a inquietação que pairava no ar. João, ele vai voltar, não vai? Perguntou Lourdes, com a voz embargada e quase infantil. Vai sim, Lourdes. Deve ter ido resolver algo. Ele voltará, respondeu João, mesmo sem acreditar plenamente no que dizia. O vento frio começou a soprar, levantando a barra do vestido dela. Assim, os dois se acomodaram sobre uma pedra à margem da estrada, aguardando. O tempo passou, minutos se tornaram horas, e nenhuma luz surgiu ao longe. Quando a noite se instalou, a escuridão parecia mais opressiva do que nunca. A lua mal iluminava o caminho, enquanto o canto dos grilos soava como uma zombaria ao silêncio. Nesse momento, Lourdes começou a chorar suavemente, ocultando o rosto nas mãos. João se aproximou, envolveu os ombros dela com o braço e sussurrou: Não chore, minha velha. Se criamos um menino sem coração, a culpa não é sua. Foi o mundo que o endureceu. Ela soluçou, enxugando as lágrimas com o lenço que sempre carregava no bolso. Mas ele era tão doce, João, lembra? Corria atrás das galinhas, construía castelos de barro. Como pode mudar tanto assim? João desviou o olhar para o chão, sentindo o peso da realidade. A cidade, Lourdes, a cidade consome o que é puro. Sem saber para onde ir, decidiram retornar. As malas pesavam, o corpo doía, mas a dor no coração era ainda maior. No meio do caminho, avistaram um casebre abandonado. O telhado apresentava buracos e o chão era de terra batida, mas ao menos oferecia abrigo. Ali, acenderam um fogo com pedaços de madeira velha. Lourdes encostou a cabeça no ombro do marido e adormeceu, exausta. Enquanto ela dormia, João fitava as chamas e refletia sobre tudo o que haviam perdido. A terra, a casa, o neto, os sonhos. Recordou-se do pai, que lhe dizia na infância: Nunca venda o que o suor construiu, pois o dinheiro acaba, mas a terra permanece. Agora, compreendia o peso daquela lição, mas em meio ao desespero, uma centelha de força começou a surgir. João era um homem endurecido, moldado pela terra e pela resistência. Ao olhar para a mulher adormecida, prometeu em voz baixa: Não sei como, Lourdes, mas vamos superar isso, e ele se lembrará de quem lhe ensinou o que é dignidade. Ao amanhecer, os dois pegaram o pouco que possuíam e seguiram em frente. A estrada parecia interminável, cercada por vegetação e pelo canto distante de um galo de outra propriedade. Cada passo era um grito contra o esquecimento, mesmo que o sofrimento já tivesse começado. João caminhava à frente, com o chapéu cobrindo o rosto, enquanto Lourdes o seguia, tropeçando de vez em quando, mas esforçando-se para disfarçar a dor nas pernas. Será que encontrariam um novo começo?
Ela apertava o terço com firmeza, murmurando orações entre um passo e outro. O sol nasceu tímido no dia seguinte, como se também estivesse sem forças. A poeira ainda cobria as malas e os pés de João e Lourdes estavam inchados pela caminhada. João, será que ele voltará para nos buscar? Questionou Lourdes com a voz quase apagada pelo vento. Ele parou, fitou o chão e respondeu: Não, Lourdes, ele não retorna. O coração dele se afastou de nós há muito tempo. Com lágrimas nos olhos, ela respirou profundamente e comentou: Acho que o pior não é o frio, João, mas este vazio que sinto aqui dentro. Ao chegarem à antiga residência ao fim da tarde, o que encontraram despedaçou o pouco que restava de esperança. A cerca jazia caída, o portão pendia de um fio de arame e a varanda mostrava sinais de desabamento. A casa, coberta de poeira e teias de aranha, parecia um retrato do abandono total. Lourdes parou à porta e desabou em lágrimas. Meu Deus, nossa casa! O Vinícius levou tudo. João, adentrando devagar, passou a mão na parede mofada e sussurrou. Ele levou o que podia carregar. O que não conseguiu, deixou para trás. O amor, as memórias, o respeito. Assim, sentaram-se no velho banco do alpendre, onde o silêncio era apenas interrompido pelo rangido da madeira e pelo som distante de gado perdido. Lourdes, com os olhos avermelhados, olhou para o marido e lamentou. Trabalhamos tanto, João, a vida toda para chegarmos a isso. Ele segurou sua mão com firmeza, seu olhar cansado ainda mantinha dignidade, e respondeu: Enquanto eu respirar, Lourdes, nossa história não acabou. O fim só chega quando desistimos. Naquela noite, o frio superou as palavras. Não havia comida, luz ou esperança. Lourdes se encolheu em um canto com um cobertor rasgado, enquanto João, sem conseguir dormir, a observava, temendo que seu coração parasse de tanta tristeza. No meio da madrugada, um trovão cortou o céu, e a chuva chegou de repente, invadindo o telhado furado e encharcando o chão. Sem saber, João e Lourdes caminhavam em direção a uma virada inesperada em suas vidas, um destino que ninguém poderia imaginar. Ele correu para tentar conter as goteiras com uma velha panela, mas era em vão. A cada gota, parecia que o destino ria deles. Tremendo, Lourdes chorava baixinho. João, por que ele fez isso conosco? Ele respondeu: Porque o mundo está doente, Lourdes, e a pior doença é a falta de gratidão. Sentando-se ao lado dela, abraçou-a e murmurou: Mas vamos superar isso, nem que seja para provar a ele que amor e caráter não morrem com o tempo. O fogo se apagou, a noite passou lentamente, e quando o dia finalmente clareou, uma nova jornada os aguardava, uma jornada que ainda não podiam compreender. Essa transformação traria mudanças significativas. O destino estava prestes a apresentar uma nova figura em suas vidas, alguém que representaria a esperança há muito esquecida. Agora compartilhe sua opinião. Você acredita que o destino realmente coloca as pessoas certas em nosso caminho na hora exata, ou tudo não passa de coincidência? A chuva havia dado uma pausa quando o som de um motor antigo rompeu o silêncio da manhã. Um caminhão azul, marcado pelo tempo e pelas estradas, se aproximou lentamente pela trilha de terra. Ao volante, um homem de barba grisalha e olhar sereno. Pedro, um caminhoneiro aposentado, conhecia cada curva do interior e cada dor que o mundo carrega. Ele parou, desligou o motor e começou a observar o casal que estava sentado no alpendre da casa quase em ruínas. Não havia desconfiança em seu olhar, apenas um reconhecimento, como se visse em outra pessoa uma história semelhante à sua. Bom dia, vizinhos, cumprimentou, tirando o boné e esboçando um sorriso de lado. A chuva deu uma surra aqui, né? João levantou-se lentamente, ajeitou o chapéu e respondeu: Bom dia. Deu surra na casa e na gente também. Lourdes tentou retribuir o sorriso, mas os olhos inchados denunciavam a noite mal dormida.
Pedro observou ao redor, analisando o telhado, as paredes e o chão encharcado. Posso ser honesto? Isso aqui não suporta mais uma chuva. E a gente também não, confessou Lourdes em um sussurro. Pedro respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão simples e acertada. Lá na chácara, no Sabiás, tem um quartinho vazio, cama limpa, fogão funcionando. Não é luxo, mas é um lar. Se quiserem, venham comigo. João hesitou e, com um olhar preocupado, disse: O Senhor nem nos conhece. Conheço o suficiente, respondeu Pedro, apontando o queixo para o terço nas mãos de Lourdes e para as mãos calejadas de João. Gente que reza e trabalha é gente de respeito. Um silêncio breve se instalou, pesado de orgulho e necessidade, enquanto Lourdes olhou para o marido, pedindo com o olhar. No caminho, o caminhão balançava, e cada buraco na estrada parecia aliviar um pouco do peso em seus corações. Pedro falava de maneira simples, sem pressionar o passado de ninguém, criando um espaço seguro para que pudessem compartilhar suas histórias. Ninguém aqui quer caridade, quer é recomeçar, disse ele de forma sincera. João assentiu em concordância, refletindo sobre suas próprias experiências. Eu era do trecho, 30 anos transportando carga. Quando a Rita se foi, minha voz falhou, mas mantive-me firme. Decidi assentar a vida e fiquei na chácara, onde planto algumas coisas e crio galinhas. De vez em quando, ajudo quem precisa, pois a estrada me ensinou isso. Chegaram ao sítio dos Sabiás, onde uma cerca bem cuidada cercava o lugar e uma mangueira antiga oferecia sombra ao terreiro, exalando o aroma de pão assando. No alpendre, uma senhora de estatura baixa, com um lenço na cabeça, acenou com entusiasmo. Chegou cedo hoje, Pedro. Quem são essas pessoas? Indagou Dona Zefa. São da nossa gente, Dona Zefa. Vamos recebê-los. Então entre, que o café não espera. Ela sorriu, abrindo a porta para um ambiente modesto, com uma cama de madeira coberta de algodão e um crucifixo torto na parede. Lourdes acariciou o lençol como se encontrasse a paz. Faz tempo que não vejo uma cama tão bonita, disse emocionada. Para disfarçar o nó na garganta, Pedro fingiu arrumar a janela. Na cozinha, a conversa fluiu lentamente, sem questionamentos. Entre um gole de café e outro, as histórias foram reveladas em fragmentos, não em gritos. Falaram da venda da terra, da promessa de uma vida na cidade, da beira da estrada e da casa destruída. Pedro ouviu tudo, sem interromper. Quando João finalizou, um silêncio pairou na cozinha por um momento. Tem gente que confunde esperteza com caráter, comentou ele finalmente. Mas o mundo gira, João, gira mais do que a roda desse meu caminhão. A partir daquele dia, iniciou-se um novo capítulo na vida de todos. Pedro puxou uma lona grande e, junto a João, subiu no telhado do quartinho para consertar as goteiras. Pisa onde eu pisar, orientava. Madeira velha é traiçoeira. Enquanto isso, no terreiro, Lourdes e Dona Zefa separavam feijão, rindo baixinho, como duas meninas. Isso aqui é trabalho de rainha, brincou Zefa. E quem manda nesse reino é quem sabe temperar a vida. À tarde, Pedro levou João até o posto do seu Raimundo, onde havia serviço. Tem frete de lenha e arrumação de cerca lá para as bandas do açude novo. Serviço simples, mas honesto. Seu Raimundo, homem de palavra e mãos grandes, escutou atentamente, olhou nos olhos de João e apertou sua mão com firmeza. Começa amanhã, pagamento no sábado. Aqui ninguém explora quem é de bem. No domingo, pediram licença na igrejinha da comunidade. O padre apresentou o casal como novos vizinhos, gente de luta, e após a missa, uma série de mãos se ofereceram para ajudar. Você já pensou como pequenas atitudes podem transformar vidas? Se precisar, é só chamar. Lá em casa tem coberta sobrando, e caso necessite, trago remédio também. Minha nora é enfermeira e pode ajudar se for preciso. Pedro cuidava do que ninguém percebia,
levando os dois ao posto de saúde, fazendo a ficha, providenciando o remédio para a pressão e agendando o exame. Saúde primeiro, o resto se ajeita, dizia, transportando-os no caminhão azul, que mais parecia um membro da família. Com o passar das semanas, a dignidade foi retornando ao corpo. João acordava cedo para o trabalho, endireitando cercas, carpindo o quintal e arrumando o bebedouro do gado. Voltava cansado, mas com o brilho de quem sustenta a si mesmo. Enquanto isso, Lourdes, com suas mãos habilidosas, começou a preparar pães, biscoitos de nata e doce de abóbora. Dona Zefa não tardou a espalhar a novidade pela vizinhança e, em pouco tempo, as encomendas surgiram toda sexta-feira. Na tampa de cada pote, Lourdes escrevia com carinho: feito com carinho, João e Lourdes. Numa tarde de ventania, quando o aroma do pão fresco invadia o ambiente, Pedro apareceu com um papel dobrado na mão. Aqui, João. Fui ao cartório. Não assinei nada. Apenas fiz algumas perguntas. João, surpreso e grato, arregalou os olhos e perguntou: e o que te disseram? Disseram que há possibilidade, embora seja demorado e complicado, mas existe um caminho. Caminho é tudo o que precisamos, respondeu João com firmeza, como se estivesse reassumindo o controle de sua vida. Assim, a casa no sítio dos Sabiás ganhou um novo som. Latas se chocando, galinhas ciscando, panelas chiando, e aos poucos a tristeza foi se dissipando, dando espaço a uma paciência antiga, aquela que brota lentamente, como uma semente plantada em solo profundo. Ninguém ali mencionava vingança. Falavam de justiça, honra e de Deus. No entanto, o destino, com seu jeito peculiar, já estava preparando um encontro inevitável. Quando isso ocorresse, o mundo que Vinícius edificou sobre mentiras balançaria como telhado em tempestade. Às vezes, a vida espera a casa se reerguer para então trazer a verdade até a porta. E ela se aproximava, passo a passo, pela mesma estrada de terra que um dia levou tudo embora. Os primeiros dias no sítio dos Sabiás foram de redescobrir o simples. Acordar com o canto do galo, escutar o café chorando no coador de pano e sentir o chão frio do alpendre sob os pés tornaram-se rituais novos. João e Lourdes, ainda com feridas internas, começaram a reunir os fragmentos da vida, um a um. Lourdes, emocionada, chorou livremente e exclamou: achei que o mundo havia se tornado um lugar ruim. Será que a esperança poderia florescer novamente? O mundo é vasto demais para ser apenas ruim, respondeu Pedro, convidando a reflexão. Mas precisamos encontrar a parte boa dele. Vamos começar pequeno, João, sugeriu Pedro, marcando o ritmo no terreiro. Pequeno e certo. Certo eu sei fazer, respondeu João, arregaçando as mangas. O restante Deus indica. Assim, montaram uma pequena horta ao lado do galinheiro, plantando cebolinha, coentro, alface crespa e pimenta aromática. João cavava a terra devagar, como se conversasse com ela. Terra boa, Lourdes. Terra que acolhe a semente sem questionar de onde viemos. E nós viemos de longe, João, pensou Lourdes, sorrindo cansada e decidida. Na cozinha, Lourdes estabeleceu um ritual que tornava os dias mais doces. De manhã, a massa do pão crescia em uma bacia de alumínio. À tarde, saíam do forno fornadas de broa de milho e bolo de fubá com erva doce. À noite, potes de doce de abóbora estavam alinhados como soldados, prontos para a venda. Dona Zefa, cheia de entusiasmo, assumiu a liderança das vendas, proclamando: sexta-feira é dia de pedidos. Vou avisar as vizinhas que o doce da Lourdes até cura o mau humor da sogra. No primeiro sábado, montaram uma mesinha improvisada na entrada do sítio, decorada com uma toalha xadrez e um cartaz simples feito à mão. Quitandas da Lourdes, pão, broa e doce, feito com carinho. O aroma do forno fez o resto, atraindo a atenção de todos. Uma professora parou e indagou:
Quem preparou esse pão tão bonito? Fui eu, dona, respondeu Lourdes com timidez. O segredo é não ter pressa. Então me dá 2. Pressa é o que eu mais tenho, disse a professora rindo, enquanto pagava 1 a mais para quem precisasse. Enquanto isso, João saiu com Pedro para realizar pequenos serviços, como endireitar cercas, arrumar curral, trocar torneiras e consertar portões. Em cada história e aperto de mão, um pedaço de si voltava. Em uma propriedade maior, o fazendeiro desconfiado questionou: "O senhor aguenta serviço pesado nessa idade?" João manteve o olhar firme e respondeu: "Idade pesa quando a gente para. Eu não parei." Ao final do dia, o fazendeiro ofereceu mais trabalho, dizendo: "Volte na semana que vem e traga o preço que achar justo." João, com sua humildade habitual, respondeu: "Preço justo é aquele que não humilha." As noites eram momentos de balanço e reflexão. Lourdes contava as moedas sobre a mesa com um lápis atrás da orelha. "Olha, João, o pão rendeu tanto, o doce rendeu tanto e ainda sobrou para comprar remédio." Pedro ouvia em silêncio, satisfeito, limpando as mãos em uma estopa. "Amanhã vamos montar um viveiro de mudas." E assim, os sonhos e esforços se entrelaçavam, formando a base de um futuro promissor. "Isso vai multiplicar o que vocês já plantam sem custos adicionais." "Mudinha pequena, esperança grande", dizia Lourdes, ajeitando o avental. No entanto, o recomeço também trazia desafios. Numa tarde, Lourdes sentiu o braço formigar e a visão escurecer, o que a levou a sentar-se na soleira, com a respiração ofegante. "João, parece que o coração disparou e eu fiquei." Ele correu aflito, chamando Pedro. Em poucos minutos, o caminhão azul já seguia pela estrada em direção ao posto de saúde. A enfermeira, experiente, mediu a pressão, aplicou a medicação e orientou com firmeza: "Dona Lourdes, a senhora é forte, mas até a força precisa de descanso. Sem sal, mais água, remédio certo e nada de carregar peso por alguns dias." Lourdes, obediente, assentiu. João segurou a mão dela, e naquele aperto, um pacto se firmou: cuidar um do outro novamente. De volta ao sítio, todos se mobilizaram em torno dela. Dona Zefa assumiu o forno por alguns dias, enquanto Pedro se movimentava incessantemente, carregando sacos de farinha, lenha seca e ovos. Nesse ínterim, João, como um vigilante atento, dispunha cadeiras no alpendre para que Lourdes pudesse bordar paninhos de prato com mensagens singelas: "Gratidão é casa cheia. Onde há afeto, o pão cresce melhor." Esses paninhos logo começaram a ser vendidos ao lado do doce e se tornaram uma verdadeira marca. Em pouco tempo, o que inicialmente era uma atividade ocasional se transformou em parte da rotina, com a clientela aumentando. Os pedidos começaram a chegar através de recados deixados no mercadinho, bilhetes na capela e gritos no portão: "Dona Lourdes, se sobrar um pão, guarda para mim." "João, no sábado haverá mutirão no açude. O povo quer você para liderar a cerca." Foi nesse incessante vai e vem que surgiu um convite inesperado. A diretora da escola rural solicitou que João e Lourdes conversassem com os jovens sobre trabalho, respeito e família. "Eles pensam que tudo cai do céu", comentou a diretora. "Talvez ouvir vocês faça diferença." Na sala, diante de rostos ansiosos, João compartilhou suas experiências sem raiva ou exageros. "A gente perde muita coisa na vida, mas perder a vergonha é o que mais dói." Um menino levantou a mão e perguntou: "Seu João, e quando alguém da família nos machuca?" João respondeu: "A gente não se transforma em pedra. A gente se torna a raiz, firme no que é certo e cresce por dentro." Lourdes, por sua vez, mostrou os cadernos onde registrava as receitas. "Cozinha é uma escola de paciência. Errar na receita pode acontecer. Errar na alma, isso não pode." No final daquela semana, uma surpresa aguardava.
Os proprietários de um armazém da cidade apareceram no sítio dos Sabiás para falar sobre o doce de abóbora. Queremos comprar por atacado, disseram. Lourdes sentiu as mãos esfriarem e olhou para João e Pedro, expressando sua preocupação. Faço por amor, não sei fazer grandes contas. Pedro, percebendo a hesitação, tomou a iniciativa e afirmou. A gente aprende junto, mas temos condições. O nome e a imagem dessa produção não saem daqui. É de João e Lourdes. Assim, fecharam um acordo simples, com preço justo e prazos razoáveis. Naquele dia, as moedas da mesa se transformaram em notas, que por sua vez se tornaram um cofre para um sonho escrito à mão. Nossa casinha de novo. À noite, quando o terreiro ficou silencioso e o céu se encheu de estrelas pequenas, João e Lourdes se sentaram lado a lado. Conversaram sobre telhas, tijolos e janelas com vista para o quintal. Eu gostaria de plantar um pé de mancá na porta, João, disse Lourdes, com um brilho suave nos olhos, para florir no outono e perfumar a memória. Ele completou. Eu queria um banco comprido para contemplar o fim da tarde sem pressa. Afinal, a vida já passou rápido demais para eles. Sem saber, alguém os escutava de longe, e passos distintos se reuniriam na mesma estrada onde foram abandonados, passos de quem perdeu tudo na cidade e ansiava por um abrigo. Quando esse reencontro acontecesse, a roda do destino emitiria um rangido, e o recomeço modesto, acompanhado de café quente e pão caseiro, se tornaria a base da maior transformação que aquela região já presenciou. Enquanto isso, na cidade, Vinícius vivia como se sempre tivesse estado no auge. Alugou um apartamento de vidro, daqueles que refletem mais luz do que o próprio sol, com um carro novo na garagem, um relógio que reluzia no pulso e fotos em restaurantes sofisticados. Seu perfil nas redes sociais transbordava sorrisos, brindes e legendas em inglês, cercado por amigos que só apareciam quando a conta era generosa. Ao fechar mais um negócio, ele postava celebrando suas conquistas, mas havia algo oculto sob essa fachada brilhante. Entretanto, nos bastidores, os negócios eram ilusões. Promessas de investimentos e especulações em criptomoedas duvidosas envolviam um sócio astuto demais, com contratos lidos de forma apressada, tudo na linha tênue da incerteza. Em uma noite, quando o barulho da cidade se aquietava, o telefone piscou com um número familiar. Lourdes ligava, e ele deixou tocar até que parasse. Não dá, avó, hoje não, pensou ao apagar a notificação, como quem esconde sob o tapete a culpa que começava a incomodar. Será que Vinícius perceberia a fragilidade de suas conquistas antes que fosse tarde demais? Em uma tarde, a imobiliária entrou em contato. Seu Vinícius, precisamos confirmar a alteração definitiva da escritura daquela área rural. É necessária a sua presença para reconhecer firma. Ele respondeu com impaciência. Mande por e-mail. Eu assino digitalmente. A voz do outro lado hesitou antes de afirmar que isso não era possível, pois a propriedade pertencia ao seu avô. Vinícius contra-atacou. Não pertencia. Agora é minha. Um segundo desconfortável se arrastou até que a confirmação final veio. Sim, senhor. No bar, o amigo Rafa deu um tapinha em seu ombro e comentou. Você está bombando, irmão. Isso é vida. É o começo. Vinícius ergueu o copo e declarou. Eu não nasci para perder. Rafa riu e observou. Para ganhar desse jeito, você teve que passar por cima de alguém. Mas antes de avançarmos para o próximo capítulo, já se inscreveu? Muitas histórias emocionantes estão por vir. Aquelas que tocam o coração e deixam lições para a vida toda. Todo mundo passa por cima de alguém, respondeu Vinícius, olhando sua própria imagem no espelho do balcão. A diferença é que eu tenho coragem de admitir. Sua resposta foi cortante quando Bianca, a namorada da vez, comentou. Você fala da sua família como se fosse um fardo. Você não conhece. Ele argumentou.
O interior atrasa a gente. Às vezes, é o interior que nos mantém no lugar certo. Ela rebateu. Calma. E, em um tom mais sério, acrescentou: Você tem sorte de ter os seus vivos. Enquanto isso, longe do tumulto, João e Lourdes juntavam moedinha por moedinha, depositando-as no cofre da nossa casinha novamente. Ele está bem, Pedro? Indagava Lourdes, com a bravura de quem ainda alimenta esperanças. Quem tem paz está bem, dona Lourdes, respondia ele em um sussurro, buscando consolar. Naquela mesma semana, chegaram 2 mensagens de voz de Lourdes, curtas e hesitantes, repletas de silêncios entre as palavras. Meu filho, só para saber se você está bem, estamos nos ajeitando. Deus te abençoe. Se puder, me liga. Estou com saudade. Ele escutou as 2 apressadamente, sem volume, e depois deletou. Não posso me distrair, pensou. Os pequenos sinais começaram a aparecer como fissuras em um vidro precioso. Um fornecedor reclamava de pagamento e um sócio desaparecia nas primeiras horas da manhã. Uma mensagem anônima alertava: Esse contrato é furado. Fique atento. Vinícius empurrou tudo para o fundo do peito, lidando com a crescente sensação de inveja. Certa vez, o banco entrou em contato com Vinícius, utilizando uma voz burocrática e cortante. Informaram que sua linha de crédito estava suspensa até que as garantias fossem regularizadas. Como assim? O sangue dele fervia diante dessa notícia inesperada. A área rural oferecida como garantia foi contestada por terceiros, que alegaram possível vulnerabilidade no processo de transferência. Quem seriam esses terceiros? Ele repetiu a pergunta, sentindo o coração acelerar. Não podemos informar. Os documentos estão em análise. Na semana seguinte, o sócio desapareceu, deixando o escritório desocupado, a sala vazia e as contas sem respaldo. Rafa ligou, aflito. Mano, o dinheiro travou, a plataforma bloqueou tudo. É momentâneo. Vinícius mentiu, sentindo o suor frio escorrer. Eu resolvo. No entanto, o rugido da cidade, que antes soava como aplausos, agora ecoava como zombarias. Quando começamos a perder, a cidade aprende a detectar o medo. O proprietário do restaurante cobrou a conta pendente, enquanto a locadora do carro exigiu a devolução. A dona do apartamento avisou sobre o reajuste e o atraso. Cansada das respostas secas e do coração endurecido, Bianca decidiu arrumar suas coisas em uma mala. Você não precisa de mim, Vinícius, precisa de você. Ele riu, mas sem humor. Ninguém vai embora de mim. Já foram? Você simplesmente não percebeu? Ela disse, fechando a porta atrás de si. À noite, sozinho, o telefone acendeu novamente com o nome V. Ele respirou fundo, o dedo pairando sobre o botão verde de atender, mas deixou tocar até se cansar. No domingo, quando o dinheiro faltou e o orgulho sobrou, Vinícius desceu com um saco de roupas para vender em uma loja de consignação. A moça do caixa avaliou as peças com luvas brancas e comentou que aquilo valia menos do que ele imaginava. Ele suportou em silêncio e respondeu que poderia ser o que viesse, enquanto guardava as notas amassadas no bolso. No caminho para casa, o vento cortava seu rosto, e a cada esquina, um reflexo repetia a imagem do mesmo homem, atraente, mas vazio. O vidro dos edifícios, a placa metálica do ponto de ônibus e a poça d'água na calçada, todos revelavam sua figura. Ao abrir a porta do apartamento, deparou-se com um envelope sob o tapete, sem remetente. Dentro, encontrou cópias de documentos do cartório, marcadas com destaque e uma anotação. Nem tudo que você tomou é seu. Um silêncio peculiar então se instalou. Não era o silêncio da estrada, nem o da madrugada festiva, mas o silêncio interno, aquele que desestabiliza quem vive de aparências. Passou a noite em claro, com a cabeça apoiada na mesa, fitando os papéis. Pela primeira vez, o rosto de Lourdes preencheu toda a sua memória, não como um incômodo,
mas como um abrigo negado. A antiga frase de João, que ele tentara ignorar, ressoava como uma lâmina afiada em sua mente. Preço justo é o que não humilha, mas o arrependimento não se fez presente. O que surgiu foi um orgulho ferido, acompanhado de um pensamento angustiante: vão me tirar o que é meu. No entanto, ele se recusava a perder, afirmando que iria recuperar o que lhe pertencia. Na manhã seguinte, o apartamento parecia mais desolado do que nunca, sem carro, sem sócio, sem companhia, apenas ele, a cidade e um eco que refletia sua solidão. Enquanto isso, no sítio dos Sabiás, o cofre se enchia lentamente e o aroma do pão fresco se espalhava pela casa, trazendo uma sensação de aconchego. Lourdes bordava um paninho com letras pequenas e firmes, recordando que a justiça chega na hora certa. O tempo, que sabe unir as pontas que a pressa despedaça, já preparava um encontro que mudaria tudo. O arrependimento, quando chegasse, ainda teria que atravessar muita poeira, enquanto o coração de Vinícius permanecia fechado, e a roda do destino, rangendo, o empurrava de volta para onde tudo começou. O vento daquela manhã parecia diferente, prenunciando mudanças. Após meses de calmaria, o destino começava a se mover lentamente, mas com precisão. No sítio dos Sabiás, João ajustava a enxada no ombro enquanto Lourdes varria o terreiro, e a rotina simples, construída com fé, devolvia o brilho aos olhos dos dois. Em contraste, na cidade, Vinícius encontrava-se em ruínas, cercado por dívidas que o perseguiam como lobos famintos. O apartamento foi despejado, o carro levado, e os amigos desapareceram, deixando apenas um corpo exausto, com barba por fazer e um orgulho ferido. Dormindo em um quarto alugado, sem janela, alimentava-se do que sobrava do dia anterior. O que mais doía, porém, era o silêncio. Ninguém ligava, ninguém perguntava, ninguém esperava por ele. Certa noite, ao revirar as poucas coisas que restavam, encontrou uma fotografia antiga. Ele ainda era um menino, nos braços dos avós, coberto de barro e sorrindo. No verso da imagem, a letra delicada de Dona Lourdes dizia: Quote 160. As lágrimas brotaram sem aviso, e pela primeira vez, o orgulho deu lugar ao vazio. Sem direção, Vinícius começou a andar, até que, sem perceber, o destino o conduziu de volta à estrada de terra. Era o mesmo caminho onde um dia ele os deixara, mas agora sentia-se perdido e faminto. As mãos tremiam, o estômago roncava e o sol queimava sua pele. Quando avistou uma cerca velha e uma mangueira carregada de frutos, seu coração acelerou. Mais alguns passos e ali estava ela. Uma casa simples, mas vibrante, com o telhado reluzente, paredes pintadas e um aroma de pão fresquinho pairando no ar. Na placa da entrada, o nome escrito à mão: Sítio Esperança, João e Lourdes. Ele parou, e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Por um breve momento, desejou correr, mas suas pernas não obedeceram. Do alpendre, João surgiu com seu chapéu desgastado. Ele parou, enxugou o suor com um lenço e fitou aquele jovem sujo e abatido diante dele. O silêncio se fez pesado, até que João, com uma voz serena, mas firme, indagou. Quote 161. Vinícius tentou responder, mas a garganta se fechou. As lágrimas voltaram, agora sem controle. Ele murmurou. Quote 162. João respirou fundo e disse. Quote 163. Então João completou. Quote 164. Ao ouvir isso, Lourdes apareceu na cozinha com as mãos no avental. Ao ver o neto, ficou paralisada, como se o tempo tivesse congelado. Ela soltou o pano, levou a mão à boca e chorou, não de raiva, mas de alívio. Quote 165. Vinícius caiu de joelhos, tremendo, e implorou. Quote 166. Ela respondeu. Quote 167. Lourdes o envolveu em um abraço espontâneo, um gesto que era tanto cura quanto castigo. João observou a cena com seriedade,
mas seus olhos estavam marejados. Quote 168. Vinícius se ergueu lentamente, o rosto encharcado de lágrimas e vergonha. Ao olhar ao redor, ficou surpreso com o que via. A antiga ruína transformara-se em um lugar próspero, com uma horta abundante, galinhas soltas e crianças da vizinhança brincando no terreiro. Pedro surgiu na varanda segurando uma enxada e, ao testemunhar a cena, compreendeu tudo sem precisar de palavras. João comentou. Quote 169. Sem ironia, ele confidenciou a Vinícius que tudo aquilo fora reconstruído com fé e dignidade. O neto abaixou a cabeça, expressando o desejo de colaborar, mesmo que o perdão ainda levasse tempo. João entregou-lhe uma enxada e declarou que aqui não se paga com desculpas, mas sim com ações. Vinícius agarrou a ferramenta, sentindo o cabo pesado e áspero em suas mãos, que um dia desprezaram o labor. Ao iniciar a escavação, cada golpe na terra parecia abrir espaço dentro de seu próprio coração. Atrás dele, Lourdes observava em silêncio, com o peito dividido entre dor e orgulho. Ao final do dia, o pôr do sol banhava o sítio com uma luz dourada. Pedro se aproximou de João e comentou em voz baixa. Quote 170. João, fitando o horizonte, respondeu que quando isso acontece, quem semeou a verdade colhe paz. O neto, suado e exausto, sentou-se à beira do canteiro, olhando para os avós e para o chão que agora passava a chamar de lar. Ele compreendeu, sem que ninguém precisasse dizer, que ali começava o custo de sua redenção. Você acredita que João e Dona Lourdes merecem justiça? Deixe sua opinião. Nos dias que se seguiram, Vinícius acordava cedo, ajudava na horta, limpava o galinheiro e carregava lenha. Ele dormia em um colchonete no quartinho dos fundos, ouvindo o vento bater contra a janela. Não havia luxo, apenas o necessário e, acima de tudo, o silêncio que leva a uma conversa interior. Em uma manhã de sábado, Pedro estacionou o caminhão azul no terreiro, pois era dia de feira na praça. Quote 171, disse ele, e João concordou enquanto Lourdes organizava as quitandas na cesta, que continha pão, broa, doce de abóbora e panos bordados com mensagens de esperança. Vinícius, curioso, perguntou. Quote 172. João olhou firme, ponderando o peso das palavras. Quote 173. Ao chegarem à praça, o ambiente pulsava com a movimentação das pessoas, repleta de tendas coloridas e o aroma de café e milho assado pairando no ar. Quando a banca de João e Lourdes ficou pronta, formou-se uma pequena fila. Vinícius, em silêncio atrás do balcão, sentiu olhares atravessados. Alguns reconheciam seu rosto e recordavam do que ele fizera. Uma senhora sussurrou para a outra. Quote 174. A amiga respondeu. Quote 175. Quando a feira começou a acalmar, Pedro deu um leve tapinha no ombro do jovem. Quote 176. Eles conduziram Vinícius por uma rua de paralelepípedos até um galpão pintado de branco com janelas amplas. Na fachada, uma singela placa manuscrita, adornada com flores de papel, anunciava Agroesperança, Associação Solidária João em Lourdes. Abaixo, em letras menores, estava a mensagem Gente do campo ajudando gente do campo. No interior, uma pequena cozinha industrial exalava vapor, enquanto 3 mulheres cuidadosamente embalavam doces de abóbora, decorando-os com etiquetas feitas com esmero. 2 jovens aprendizes cortavam pão para degustação. Uma mesa repleta de contas, um caderno volumoso com anotações e um quadro negro com as metas da semana completavam o cenário. Vinícius retrocedeu um passo, surpreso. Quote 177. Lourdes sorriu com um orgulho sereno. É o resultado da nossa dor transformado em trabalho. João acrescentou que o benefício da horta, do forno e da vizinhança é evidente. Quando a roda gira na direção certa, conseguimos atrair mais pessoas para girar conosco.
Pedro apontou para o quadro negro, lembrando que cada venda aqui destina uma parte para a comunidade, outra vai para o fundo da casinha e outra para quem trabalha. Ninguém fica de fora desse esforço coletivo. Vinícius tocou um pacote de doce e leu a etiqueta, feita com carinho por João e Lourdes. A garganta apertou ao perceber a dedicação envolvida. Eu pensei que vocês não se levantariam. João, sem dureza, explicou que não se levantam por vingança, mas porque ficar de joelhos cansa a alma. Ao lado da cozinha, uma sala modesta abrigava armários de metal, pastas etiquetadas e um ventilador antigo girando lentamente, criando uma atmosfera de nostalgia. Pedro abriu um dos armários, retirou um maço de papéis e colocou sobre a mesa. Agora vem a parte dolorosa, falou em voz baixa, referindo-se ao que estava no topo do maço. Cópias de escritura, protocolos do cartório, comprovantes de transferência, relatório do Ministério Público e um parecer da Defensoria. Havia carimbos, assinaturas e mais carimbos, tudo meticulosamente organizado, frio e irrefutável. Vinícius leu, engolindo em seco a cada página, enquanto as palavras revelavam a transferência de bem imóvel realizada sob possível abuso de confiança, vulnerabilidade dos requerentes e indícios de coação moral. Quote, 98, disse a professora, rindo para aliviar a tensão. Quote, 179, brincou outro. Lourdes respirou fundo, como quem atravessa um rio, e declarou que não buscavam briga, mas justiça. O advogado da Defensoria esteve aqui, ouviu nossa história e recolheu as assinaturas que você tentou engolir com pressa. João completou, com a voz firme, que não quer ver Vinícius preso, mas inteiro. A terra, insistiu, não foi sua conquista, mas a nossa vida, que precisa ser respeitada. Vinícius se sentou, sentindo-se derrotado por dentro. As mãos tremiam e os olhos ardiam, enquanto uma profunda vergonha o consumia. Pedro inclinou-se, apoiando os cotovelos sobre a mesa, e lembrou que a vergonha pode ser um bom ponto de partida, mas sozinha não resolve nada. O que realmente traz soluções é a atitude. João empurrou uma segunda pasta e apresentou o estatuto da associação. Estão ali os nomes de quem trabalha e de quem recebe, evidenciando que ninguém governa sozinho. Vinícius percorreu as páginas lentamente, absorvendo a realidade que o cercava. Na última folha, uma frase que arranhou seu coração: que ninguém mais durma à margem da estrada. Ele fechou a pasta, respirando como se emergisse de um mergulho profundo. O que vocês esperam de mim? João fixou o olhar, aguardando a reação. Eu não tenho dinheiro. Perdi tudo. Dinheiro foi o que você ofereceu primeiro e depois retirou. Agora você oferece tempo, trabalho e lealdade, completou Pedro. E a verdade, sem ela, este galpão não se sustenta. Na semana seguinte, a cidade tomou conhecimento da situação. Comentários circulavam como nuvens baixas. Voltou, né? Está trabalhando. Ouvi dizer que a justiça está em cima e que os mais antigos, firmes, andam de cabeça erguida, saboreando pão quente. Alguns se aproximaram com generosidade, enquanto outros trouxeram veneno. Em uma tarde, na entrada do galpão, um conhecido de bar encarou Vinícius. E aí, campeão, cadê o relógio de ouro? Vinícius respirou pela primeira vez sem arrogância. Hoje, eu marco a hora pelo sol. Ele não atrasa. João ouviu à distância e, por dentro, agradeceu. À noite, no sítio dos Sabiás, Lourdes entregou uma caneca de leite quente ao neto. Tem coisas que só aprendemos quando o silêncio fala mais alto que nossas palavras. Eu estou ouvindo, vó. Eu estou ouvindo. Então, amanhã você chega antes do sol, brincou Pedro ao entrar. Porque teremos um mutirão de telhas lá no bairro da Pedreira, e a promessa de um homem cansado vale como um juramento. Vinícius esboçou um sorriso tímido. Eu estou dentro. João olhou pela janela, onde a noite era calma e limpa.
Ele sabia que a roda havia girado, mas o destino ainda guardava um passo maior, aquele que não apenas repara, mas também ressignifica. Ao retornar para casa naquela noite, o sítio dos Sabiás exalava o aroma de pão quente e daquilo que não se compra. A surpresa amarga era o acerto de contas com o passado. A paz chegava lentamente, enquanto a reviravolta se aproximava com o alegre barulho de festa no campo, gente chegando, papel assinado, microfone na praça e um anúncio que mudaria o nome das coisas. Porque quando a justiça chega com o documento em mãos e o coração no lugar, não se trata de vingança, mas de dignidade. Lourdes acendeu a lamparina do aparador, estendeu a toalha florida sobre a mesa e, com um gesto instintivo, serviu Vinícius com a casquinha do pão, como fazia quando ele ainda era criança. "Cote 180", disse, empurrando a caneca em sua direção. Vinícius mastigou lentamente. O sabor simples do feijão parecia evocar lembranças. João puxou a cadeira e sentou-se devagar, transformando a mesa em um espaço real, não apenas em um eco de memórias. O silêncio que se seguiu não era de fuga, mas de escuta atenta. "Cote 181", começou Vinícius em um tom baixo. "Cote 182. Cote 183", respondeu João sem dureza. "Cote 184". Lourdes, comovida, ajustou o avental e interveio. "Cote 185". Vinícius fechou os olhos e declarou. "Cote 186". João interveio suavemente. "Cote 187". Nesse momento, Pedro bateu a porta 2 vezes e entrou como sempre, com a licença de quem pertence à casa. "Cote 188". João olhou para o neto. "Cote 189". "Cote 190", respondeu Vinícius, tentando esboçar um sorriso cansado. Na madrugada, o galo mal havia cantado e já havia luz. No quartinho dos fundos, Vinícius amarrou o cadarço 2 vezes, como quem reafirma um compromisso. No terreiro, João testou o peso da enxada e apontou a direção. "Cote 191". "Cote 192", arriscou Vinícius, refletindo sobre a sabedoria do trabalho. No bairro da Pedreira, o mutirão começou antes do sol se mostrar forte. Telhas subindo em fila, martelos ressoando, risos largos à beira do trabalho. Quando o pé de Vinícius escorregou em uma ripa molhada, foi João quem segurou seu braço num movimento firme, como raiz em barranco. "Cote 193", alertou com seriedade. "Cote 194", respondeu o neto, ofegante, enquanto se recuperava da surpresa. Ao meio-dia, pão com mortadela e garrafa de vidro com suco de caju circularam entre as mãos, trazendo um momento de pausa e partilha. Uma vizinha encarou Vinícius diretamente. "Cote 195". "Cote 196", confirmou ele, humilde. "Cote 197". "Cote 198". Ela suspirou, menos dura. "Cote 199". À tarde no açude, a bomba d'água gemia e morria. Pedro abriu a tampa e João iluminou o caminho com a lanterna, enquanto Vinícius se mantinha atento. A tensão no ar era palpável, e Pedro observou, diagnosticando a presença de ferrugem e sujeira. "É falta de manutenção", comentou, refletindo sobre a importância de cuidar do que temos. "Eu assumo a culpa", brincou Vinícius, enxugando o suor da testa. "Pegue a chave 14", respondeu Pedro, sem esboçar um sorriso, "e aprenda". O trabalho foi finalizado com água limpa escorrendo, trazendo um alívio semelhante ao de um fardo que se levanta. Nesse momento, um grupo de jovens da comunidade apareceu com um violão, transformando a margem do açude em uma aconchegante sala de estar. Mais tarde, Lourdes chegou trazendo um bolo de fubá embrulhado em pano. "É para adoçar o dia", afirmou, enquanto distribuía fatias. Vinícius recebeu a sua como se fosse uma bênção. Ao entardecer, de volta ao sítio, o céu de outono adquiriu um tom de cobre. João chamou o neto para se sentar no longo banco do alpendre. "Vou falar tudo de uma vez para não doer 2 vezes. A terra que você levou não era apenas chão, era a nossa história.
A justiça está trabalhando para devolver o que nos pertence. O jovem abaixou a cabeça e respondeu: Eu li cada linha. João prosseguiu: Quando a decisão chegar, se chegar, você ficará sabendo e aceitará. Eu aceito, vou, respondeu Vinícius com firmeza. E fico, quero ficar. Não para tirar nada, mas para servir. João respirou fundo e acrescentou: Ficar é fácil nas festas. Quero ver quem permanece nos dias comuns. Nos dias seguintes, o reencontro se tornou uma rotina de convivência. Lourdes ensinou Vinícius a sovar a massa no ponto certo. Quando a mão soltar sem grudar, está na hora. A vida também segue assim, com João levando-o para comprar suprimentos no armazém. Um negócio honesto começa com olhar nos olhos. Entre um frete e outro, Pedro soltava conselhos que pareciam flutuar no ar. Quem não respeita o caminho não chega. Quem não respeita o cansaço cai. A comunidade testou o rapaz sem aviso prévio, pedindo-lhe que fosse ao posto buscar a lista e conferisse os remédios da dona Odete. Além disso, deveria entregar o pão da Lourdes lá no alto, sem esquecer do troco certo, e checar se a bomba do açude não estava com problemas de novo. Vinícius cumpriu todas as tarefas sem reclamar, sem atalhos, sem selfies. Em uma noite de chuva fina, ele bateu à porta do quartinho de João. Posso falar? Fala. Não consigo dormir pensando no dia da estrada. Nem eu, respondeu João de forma sincera. Mas durmo agradecendo por você ter voltado a pé, e não trazido pelo azar. O sol nasceu radiante naquele domingo, com as folhas da mangueira balançando ao vento suave. O aroma do bolo de fubá se misturava ao canto dos galos e às risadas que ecoavam no terreiro. Era um dia festivo, mas não uma festa qualquer. Era o dia da entrega da escritura da terra, devolvida oficialmente a quem sempre cuidou dela, João e Dona Lourdes. A pequena praça da vila estava repleta de pessoas, incluindo moradores, vizinhos, crianças e até o padre, todos reunidos para presenciar o tão aguardado momento. Pedro estacionou o caminhão azul próximo à porteira, onde uma faixa estava fixada na carroceria. Sobre uma mesa coberta com um pano branco, repousava o documento que simbolizava anos de esforço, lágrimas e dignidade. No domingo, após a missa, o padre convidou João e Lourdes a se dirigirem ao microfone. Com o coração cheio de emoções, João declarou: Não vim aqui para falar de desgraças, vim compartilhar o nosso caminho. Ele foi doloroso, mas nos trouxe até este ponto. Lourdes, segurando o microfone com determinação, completou: Quem tem família, valorize. Quem perdeu, busque recomeçar. E quem causou dor, busque reparar. Deus não ignora aqueles que desejam uma nova chance. O público aplaudiu de pé, e Vinícius, ao fundo, enxugou rapidamente as lágrimas, tentando não ser notado. O representante da Defensoria Pública se aproximou, sorrindo sinceramente, e afirmou: Hoje, estamos devolvendo mais do que uma terra. Estamos devolvendo uma história, um pedaço de vida e um exemplo para todos nós. João, com o chapéu nas mãos, lutava para conter as lágrimas que ameaçavam escorregar. Lourdes, vestida de maneira simples e com o cabelo preso, apertava as mãos, tomada pela emoção. O representante então abriu a pasta e exibiu o documento, afirmando que João e Lourdes eram testemunhas vivas de que quem semeia amor colhe justiça. Quando a noite caiu, Lourdes acendeu uma pequena vela diante do crucifixo torto na parede e, em um momento de gratidão, disse: Obrigada, meu Deus, por reunir nossos corações à mesma mesa. Agora dê-nos força para manter isso. A chama balançou, como se concordasse com suas palavras. O reencontro não foi um fim, mas um verdadeiro começo. Era exatamente por haver esse início que a grande reviravolta finalmente poderia ocorrer, não como um estrondo de vingança, mas como um anúncio de justiça, com papéis assinados, pessoas unidas
e um novo nome gravado na história deles. O perdão é uma semente que, se regada com ações, floresce. João levou um tempo para responder à pergunta: o Senhor vai me perdoar um dia? Essa história emocionante nos faz refletir sobre a importância do perdão e da recomeço. Se você aprecia histórias como esta, compartilhe conosco nos comentários. Que tal deixar sua opinião? Assim, poderemos trazer mais narrativas que aquecem o coração para vocês. A partir de hoje, por decisão oficial, a propriedade conhecida como Sítio Esperança retorna às mãos dos senhores, provocando uma onda de aplausos na multidão. João abaixou a cabeça e murmurou: obrigado, meu Deus. Sabia que o solo que cultivamos com verdade nunca seca? O representante entregou a escritura nas mãos calejadas de João, que ergueu o papel com emoção. Ao seu lado, Vinícius observava tudo em silêncio, com os olhos marejados e o coração apertado, refletindo sobre o desfecho de um caminho que ele mesmo havia desviado e o início de um novo rumo. Quando a multidão se acalmou, João avançou um passo, fitou o povo e, em seguida, seu neto. Sua voz, embora rouca, transbordava determinação. Eu poderia voltar os olhos para o passado e sentir raiva, mas optei por olhar para frente e cultivar gratidão. Após uma breve pausa para respirar fundo, continuou: o que a vida me tirou na força, Deus me devolveu no momento certo. Apenas peço que aqueles que um dia esqueceram o valor do amor aprendam a importância do perdão. Lourdes, segurando o braço do marido, complementou: a terra é nossa novamente, mas o que realmente importa é que não perdemos o coração. Pedro, tocado pela cena, enxugava as lágrimas com um lenço e comentou: é lindo ver a vida se reerguer, João. Muito bonito. João respondeu com um sorriso sereno: a vida sempre encontra seu jeito, Pedro. Só precisamos continuar acreditando. E assim, os aplausos ressoaram novamente, celebrando não apenas a conquista, mas a resiliência do espírito humano. O padre se aproximou com uma garrafa de água benta e salpicou algumas gotas sobre o chão, proferindo uma bênção. Que esta terra nunca mais conheça a ingratidão e que a colheita daqui em diante seja de paz. Vinícius, caminhando lentamente até os avós, parou diante deles tremendo e murmurou: eu não mereço estar aqui, mas quero pedir para ficar. João o observou intensamente por um longo momento e, então, pousou uma das mãos em seu ombro. Fica, mas agora como homem. Vinícius assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como homem irei, juro. O público aplaudiu novamente, não por compaixão, mas por reconhecer que naquele instante a justiça e o perdão se entrelaçaram de maneira sublime. O sol poente tingiu o céu de laranja e dourado, criando um cenário de esperança. Lourdes, de mãos dadas com o marido, contemplou a terra que voltava a chamar de sua. Sentiu o ar fresco, o aroma de bolo recém-assado, as risadas das crianças e a serenidade de quem triunfou sobre o tempo, a dor e a solidão. O que mais poderia simbolizar a renovação da vida? Assim, o Sítio Esperança renascia, não apenas na terra, mas dentro de cada coração que acreditou que a justiça pode demorar, mas chega. A praça ainda guardava confetes no chão do domingo da Escritura, quando Pedro chegou cedo ao sítio dos Sabiás, chapéu na mão e um embrulho de papel pardo sob o braço. Hoje é dia de uma conversa longa, anunciou, puxando uma cadeira do alpendre. João e Lourdes sentaram-se, enquanto Vinícius permaneceu de pé, com as mãos sujas de terra, sem saber se era parte da mesa ou da porta. Pedro desfez o embrulho, revelando uma planta baixa e 2 documentos. Isto é a planta do galpão novo. E estes são os papéis da área ao lado que comprei há alguns anos. Ele esperava o momento certo para falar, e João arregalou os olhos, surpreso. Mas, homem, com que dinheiro? Pedro pigarreou,
sua voz embargada pelo susto de recordar a quantia que restou da indenização do acidente de caminhão, aquele em que quase partiu. Um silêncio envolveu o ambiente e o vento pareceu parar por um instante. Você nunca mencionou isso, disse Lourdes com cautela. Não mencionei porque não era o momento adequado. Pedro apoiou a mão na planta robusta e começou a relatar. Na noite do acidente, há 20 anos, eu estava estendido à beira da estrada, atordoado pela dor. Um motociclista parou, me cobriu com a jaqueta, chamou ajuda e ficou comigo até a ambulância chegar. Eu não vi seu rosto, apenas recordo duas coisas: a voz suave e o nome que ele disse à enfermeira. Eu sou Raimundo, não precisa anotar, só cuida dele. Lourdes levou a mão à boca, enquanto João ficou imóvel, como se o chão tivesse se transformado em água. Raimundo era nosso filho, o pai do Vinícius. Pedro assentiu, com os olhos marejados. Eu sei. Descobri quando cheguei aqui naquele dia chuvoso e vi a foto dele na parede da casa de vocês. Foi seu Raimundo quem me salvou. Eu apenas estava retribuindo da maneira que sabia. O silêncio que se seguiu se transformou em um abraço no ar, evidenciando a conexão profunda entre eles. Vinícius deu um passo cambaleante, como se uma porta se abrisse dentro dele. Então foi meu pai que fez isso. Pedro respirou profundamente e continuou. O bem que ele fez me trouxe até vocês. Quando os encontrei abandonados, percebi que era minha vez de segurar a vida de quem um dia segurou a minha. Lourdes chorou sem disfarçar, tocada pela revelação. Deus costura as coisas de uma forma que não conseguimos enxergar. João enxugou o rosto com a manga da camisa e tomou coragem para falar. Pedro, você se tornou parte da nossa família. Não há agradecimento que possa expressar isso. Pedro empurrou os documentos para João e disse que a área ao lado estava sendo transferida para o nome da associação. Com a planta em mãos, ele anunciou a construção do Centro de Ofícios Raimundo, que incluiria marcenaria, horta comunitária, forno coletivo e um espaço para ensinar os jovens a usarem as mãos e a mente. Virando-se para Vinícius, Pedro expressou seu desejo de que ele liderasse o projeto. Vinícius hesitou, sentindo-se sobrecarregado pela confiança depositada nele, questionando-se se estava à altura da responsabilidade. João, firme mas gentil, afirmou que reparar não é apenas discurso, mas uma responsabilidade real. Ele deixou claro que Vinícius dirigiria o centro sob uma condição: a gestão colegiada, onde a associação teria a palavra final. Sem atalhos. Na semana seguinte, a comunidade se uniu em torno do projeto. Mulheres pintavam janelas, crianças transportavam materiais e os mais velhos supervisionavam a construção, como quem protege o futuro. O galpão se expandiu rapidamente, com um pé direito elevado e amplas janelas, exalando o aroma da madeira e novas esperanças. Quando chegou o dia da inauguração, o Centro de Ofícios Raimundo estava deslumbrante. Na fachada, uma inscrição simples anunciava que ali se aprende a construir tanto casas quanto caráter. Abaixo, uma pequena placa homenageava Raimundo, que sempre apoiou os outros e ensinou que ninguém cai sozinho. A praça se encheu novamente, com a presença do padre, da diretora da escola, dos funcionários do posto e de toda a feira. Pedro, em sua fala, expressou que o que lhe faltou na jornada, ele encontrou ali: união e pertencimento. Lourdes, com uma voz suave, agradeceu, afirmando que o forno agora pertencia a todos, assim como o pão. João, olhando para o neto, fez um gesto encorajador para que ele falasse. Vinícius respirou fundo, com as mãos trêmulas segurando o microfone, como se estivesse segurando sua própria história. Ele compartilhou que chegou ali com arrogância e saiu sentindo vergonha. Com fome, encontrou uma mesa acolhedora e hoje compreendia o legado de seu pai, que o deixou sem palavras. A verdadeira riqueza, refletiu, é o que resta quando nos ausentamos. Neste momento de emoção,
Ele abriu um envelope e anunciou que estava assinando a renúncia de qualquer reivindicação sobre as terras e doando suas economias, o pouco que conseguiu acumular, para criar a Bolsa Raio de Sol, em homenagem à frase que sua avó escreveu em uma fotografia. Essa bolsa é destinada a jovens da comunidade para que estudem e retornem, trazendo novas esperanças. Ouvindo isso, aplausos, lágrimas e mãos levantadas se uniram, como se quisessem segurar aquele dia, para que nunca acabasse. João se aproximou do neto diante de todos, e os dois se encararam por longos momentos. Filho, a palavra ecoou, arranhando o tempo. Vou. A resposta foi imediata. João abriu os braços e declarou: Eu te perdoo. O abraço aconteceu como uma chuva após a seca, fazendo a praça aplaudir de pé, como se estivesse assistindo ao nascer do sol. Quando a festa acalmou, Lourdes chamou Vinícius para um canto do alpendre e disse: Tem mais uma coisa. Ela abriu uma caixinha de madeira, revelando a jaqueta surrada de Raimundo, guardada por anos. Seu pai a deixou conosco no dia em que salvou o Pedro. Esperei o momento certo para devolver. Vinícius acariciou o couro, levou ao rosto e fechou os olhos. Pai, agora eu entendi. No final da tarde, o centro de ofícios começou a funcionar de maneira informal. Na marcenaria, o primeiro banco começou a tomar forma, enquanto no forno, o aroma do pão se espalhava pela estrada. Na horta-escola, pequenas mãos aprendiam a plantar coentro sem afogar a semente. No quadro de avisos, uma última lição estava escrita a giz com capricho. Nesta casa, quem erra, aprende. Quem cai, levanta. Quem chega, pertence. A nova placa do portão balançava suavemente com a brisa, reluzindo sob a luz do dia, no centro de ofícios Raimundo, onde o labor cura e o amor ensina. O sol se despedia atrás dos morros, espalhando um brilho dourado sobre o sítio Esperança. João e Lourdes, de mãos entrelaçadas, contemplavam a terra revitalizada e o centro vibrante. Ao lado, Pedro sorria, com um olhar que revelava a satisfação de ter saldado uma antiga dívida com amor. Vinícius, agora tanto mestre quanto aprendiz, orientava um grupo de jovens que carregavam madeira, sonhos e perspectivas. A transformação estava completa. O mal, erradicado desde suas raízes, e o bem, florescendo vigoroso. A memória de Raimundo conectava passado, presente e futuro, como uma estrada de terra que, por ser tão familiar, sempre nos traz de volta ao lar. No alpendre, João saboreava um café enquanto observava o terreiro. Lourdes, ao seu lado, bordava pacientemente um paninho que dizia: O tempo leva tudo, menos o que se planta com o coração. Vinícius aproximava-se da horta, com o rosto suado e um sorriso sereno. Suas mãos estavam cobertas de barro, mas seu olhar era puro, de quem finalmente compreendeu que a vida floresce somente com carinho. Pedro acenou do caminhão exclamando: O primeiro lote de produtos do centro já partiu para a cidade. O povo está ansioso pelo pão e pelos doces da Lourdes. Ela sorriu radiante e respondeu: A vida dá voltas, Pedro, e desta vez retornou para o caminho certo. O som do motor se afastou, deixando apenas o sussurro do vento nas folhas e o aroma do café recém-preparado. João voltou-se para Vinícius e comentou: Viu, Vinícius? O castigo que eu poderia te impor seria te ignorar, mas preferi te oferecer a oportunidade de provar que ainda existe um pouco de Raimundo em você. Vinícius, tocado, respondeu: E existe, vô, com certeza. Demorei a perceber que pai não é apenas sangue, mas também ensinamento. O senhor e a avó foram os maiores mestres que a vida me proporcionou. Lourdes pousou o bordado sobre o colo e olhou para Vinícius com ternura. Nós erramos, meu filho. Mas quando o arrependimento é sincero, Deus não fecha as portas. Ele nos convida a entrar novamente e a limpar o que foi manchado. Ao ajoelhar-se aos pés dela como um menino diante da mãe, Vinícius expressou:
Eu gostaria de poder retribuir tudo o que tirei. Ela sorriu, acariciando seus cabelos, como fazia em sua infância. Você já retribuiu, Vinícius. Retribuiu quando decidiu permanecer. Enquanto o sol se ocultava, tingindo o céu de rosa, João levantou-se lentamente e caminhou em direção ao portão, olhando para a estrada de terra que um dia o viu partir. Agora, aquela mesma estrada pulsava com vida, movimento, alegria e esperança. Respirando profundamente, ele falou em um tom sereno, como se dialogasse com seu próprio destino. A via que nos feriu foi a mesma que nos trouxe de volta ao lar. E isso, meu amigo, é o que se chama de milagre. Enquanto isso, Pedro seguia no caminhão, buzinando e acenando. Lourdes sorriu, erguendo o bordado em sinal de vitória, exibindo a frase finalizada. João colocou o braço sobre os ombros dela e, juntos, permaneceram ali, contemplando o pôr do sol, o sítio, o neto e a vida que finalmente se ajeitava. Esse momento marcava o fim de uma história de dor, enquanto uma nova narrativa de recomeço e perdão começava a se desenhar. O tempo havia feito justiça, mas foi o amor que triunfou. O mal não resultou em castigo, mas em aprendizado. No lugar da tristeza, ecoavam risadas, o aroma de pão quente e o suave barulho da esperança florescendo lentamente. A câmera da alma se afastava, revelando o sítio, esperança por inteiro, vibrante de vida e repleto de pessoas e novas oportunidades. A voz de João ressoava no coração de quem ouvia. A vida é um campo. Colhemos o que plantamos, e o que se planta com amor, o vento jamais leva. Se essa história tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa lição sobre amor, perdão e justiça. Você já se perguntou como pequenos atos de bondade podem transformar vidas? Antes de partir, clique na próxima história, que também irá tocar sua alma, e lembrá-lo de que a bondade sempre retorna àqueles que semeiam o bem. Até lá. M.